Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário, o momento do seu dia que você está assistindo a mais esse episódio do Tá na Rede. O meu nome é Gabriela e hoje a gente vai falar sobre um assunto de muita importância econômica, política e até de saúde pública, que é o fenômeno das bets no Brasil. E é bet de todo jeito, gente. É o tigrinho que a gente conhece, que a gente vê os influencers mostrando nas redes sociais, é as bets esportivas. Tudo isso faz parte de um ecossistema de jogos digitais de aposta, que tem consequências gravíssimas. Você joga porque você quer. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Se você tiver mais de 18 anos, clica aqui nesse link que eu vou te dar um bônus de até R$1.000. Você tem que jogar com responsabilidade. Aí é jogo responsável, amigo. Essa rápida expansão das bets, das apostas online no Brasil, ela aconteceu porque essas empresas surgiram no país sem uma regulamentação. A gente está correndo atrás do prejuízo no processo da regulamentação. E isso tem causado diversas consequências, entre elas o endividamento das famílias, os problemas de saúde pública, né? Porque, claro, se trata de um vício, e até na mudança do padrão de consumo das famílias brasileiras. As bets estão em todos os espaços do nosso cotidiano hoje em dia. Elas patrocinam times de futebol, elas têm propaganda nas grandes emissoras brasileiras, e isso tem atingido milhões de brasileiros. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes, todo mundo se lembra, não tinha aposta no Brasil. Até hoje não tem cassinos no Brasil. Mas em 2018, o então presidente Michel Temer editou uma medida provisória que permitiu a operação de empresas de bets no Brasil. Essa medida provisória previa que em até 2 anos seria feita a regulamentação dessas empresas, mas é 2016 e a gente ainda está esperando. E enquanto isso, muitas dessas empresas foram registradas no exterior, atuando aqui. A gente conhece essa história, mais ou menos as histórias das Big Techs, das empresas de tecnologia, o que torna todo o processo de regulamentação ainda mais difícil, ainda mais burocrático e ainda mais desafiador para a gente. Mostra que os gastos com apostas online no Brasil aumentaram 6 vezes em 3 anos, chegando a 30 bilhões mensais em março. E de onde vem o faturamento desses milhões, bilhões de reais? Eles estão vindo não das bets esportivas que têm mais visibilidade na mídia e até saem como as boazinhas da história. 80% está vindo de caça-níqueis digitais, joguinhos de azar de celular, que a pessoa se vicia ali, que a pessoa acha que vai tirar uma grana fácil. E é de lá, desse espaço ainda mais difícil de regulamentar, que vem o grosso do lucro da aposta online. Qual é o cenário atual, né, gente? Depois do Temer, veio o Bolsonaro. Foi um momento de terra sem lei. Quando entra o governo Lula, a gente começa a falar sobre essa regularização. Hoje, por exemplo, você precisa ter uma autorização para operar. Você talvez já tenha visto, no final de uma propaganda de bet, que você viu numa plataforma de vídeo, ou você viu na televisão, aparece lá uma frase rápida. Autorizada pela portaria, não sei o que lá. Isso, claro, são os primeiros passos dessa regulamentação, mas que ainda está caminhando a passos lentos, gente. Aposta não é lucro. E a Bet Nacional foi 100% autorizada pelo governo. Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros já fazem uso da aposta online. E não para por aí, porque apostar, de vez em quando alguém aposta. Mas, hoje, 15% dos brasileiros dizem que as bets fazem parte da rotina. Imagina, você tá indo lá pro seu emprego 6x1, no seu ônibus, 2 horas, ter aquela promessa de tirar uma graninha fácil naquele dia, você fica no seu celular. E olha isso aqui, também existe um recorte social. Os maiores apostadores desses jogos online, desses caça-níqueis que a gente estava falando, são pessoas de baixa renda, que ganham até 2 salários mínimos. Outro dado importantíssimo. Entre os jovens, a adesão é muito grande. Olha, 40% dos brasileiros entre 16 e 34 anos já fizeram apostas, com níveis mais altos de frequência em comparação com outras faixas etárias. Então, a gente também está falando daquele jovem precarizado, está ganhando mal e que está buscando na internet e entre os espaços da internet, nas apostas, um caminho para sair da sua condição de vida. E por fim, dados da Ambima mostram que cerca de 1 em cada 3 apostadores no Brasil acredita que está investindo ao fazer apostas. Além disso, mais da metade dos usuários diz apostaram com o objetivo de ganhar dinheiro. Então é isso. Esse é o cenário que está posto.
Pessoas de baixa renda, até 2 salários mínimos, jovens, estão buscando na internet e nas apostas um caminho. E é óbvio o que isso vai causar. A consequência tá ali. É endividamento. Olha, 63% dos apostadores tiveram parte da renda comprometida com as apostas. E hoje, 23% já disseram que deixaram de comprar roupas e 19%, reduziram gastos com supermercado, gente. E além disso, é um padrão preocupante de financiamento de apostas. Então as pessoas estão pegando empréstimo para fazer apostas. Elas não apenas não estão ganhando esse dinheiro, estão comprometendo a sua renda, comprometendo seu gasto, seu lazer, seu consumo e se endividando por fora. Esse endividamento, como a gente falou lá atrás, ele não está impactando só o orçamento da família. Ele está impactando também o orçamento nacional. Gente, até 30 bilhões de reais por mês são dedicados às apostas. Isso é um impacto absurdo. Imagina o que a gente podia estar fazendo de mobilidade social com esse dinheiro. E até os setores do varejo, dos serviços, já identificaram que tem um impacto direto no seu trabalho, no seu negócio, a questão das apostas no Brasil e todo esse endividamento. Nos últimos 2 anos, o comércio calcula que deixou de faturar 143 bilhões de reais por causa do endividamento provocado pelas apostas. Outra consequência que a gente pode ver no âmbito individual e coletivo é as consequências para a saúde. As bets, as apostas esportivas, elas causam muitos problemas psicológicos. O primeiro é o vício, que é um transtorno comportamental. Mas não só isso, pode causar ansiedade, depressão. Porque assim, esses jogos, esses caça-níqueis, eles estão disponíveis nas palmas das nossas mãos 24 horas por dia, assim como as redes sociais. E é um efeito que intensifica o vício, é um efeito que intensifica a dependência e que pode piorar esses quadros de transtornos mentais. E por causa disso, muitas pessoas têm procurado auxílio psicológico, auxílio de saúde, onde? No SUS, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde, claro. É como se fosse um vício no cigarro, um vício no crack, um vício em drogas, realmente, na bebida. Você entra, você jamais vai pensar assim, quer dizer, você pensa, né? Você vê assim, eu vou fumar um cigarro aqui por dia, mas eu não sei se daqui a um tempo eu vou estar fumando 1, 2, 3, 4, 5 cigarros por dia, não sei quantas carteiras por dia. Quando você vai ver, você tá ali com câncer de pulmão, né? Você, quando tá no meio, você já não tem mais aquela noção, tá? Vocês podem pesquisar sobre a ludopatia, o que é que o jogo faz com a cabeça de vocês, com o cérebro de vocês, né? E o combate a isso, ele enfrenta novamente a regularização. Mas a regularização não vai passar só sobre regularizar o jogo. Vai ter que regularizar também a publicidade. Não pode, gente, time de futebol fazendo aposta, tantas propagandas na televisão, influenciadores, gente. Podemos voltar lá no caso da Virgínia, na CPI, em que a gente viu. Os influenciadores não ganham só a taxa de publicidade, eles ganham das perdas das pessoas dentro das plataformas. Então, um debate importantíssimo para o debate da regulamentação das bets vai ser o debate da regulamentação da publicidade. Eu acho que esse momento é o momento da gente entender o que são as bets no Brasil. Por que que cresce o fenômeno das bets? E quais são as consequências reais? Não só para o usuário que joga, que vai ter ansiedade, depressão, vai ter que enfrentar um vício. Não só para as famílias que vão ter a sua renda comprometida, problemas de compra de supermercado que a gente viu. Mas também para o país como um todo. Com um país endividado, com consequências para o comércio, com consequências para a saúde pública. Eu acho que é seríssimo a gente ver que os jovens estão recorrendo a isso como uma forma de enriquecimento. A internet tem deixado a gente fazer escolhas pouco informadas. E cabe ao poder público regular esse processo. Cabe ao poder público proteger as pessoas, proteger os usuários. E é muito importante que nesse momento a gente apoie a regulamentação das bets, que a gente apoie a regulamentação da propaganda das bets, que a gente fale com a população que as bets não são uma fonte de riqueza, as bets não vão resolver os problemas de endividamento, as bets não vão resolver nossos problemas de gastos. Elas são, na verdade, mais um buraco para a gente se enfiar. Então, um país que a gente quer, o Brasil que a gente quer, é um Brasil com oportunidades, em que os jovens possam encontrar, dentro da faculdade, uma profissão, um futuro digno para contribuir para sua família, para contribuir com o país, para a gente crescer e para a gente ter uma comunidade, uma população
próspera e que não vá cair nessas armadilhas perigosíssimas como são as bets, as apostas e os aplicativos. Bom, gente, se você ficou até aqui, meu nome é Gabriela, a gente se vê no próximo Tá Na Rede.